enfim, se você escutou os xingamentos. Você acredita que ainda há condição para que possa reverter tudo isso nessas 7 últimas rodadas, já que o Goiás está no grupo dos 4 melhores? Ou você acha que a coisa está pegando com relação, que você mexe na lateral, não dá certo, mexe no meio campo, não dá certo, coloca os meninos da casa, não dá certo? Você acha que o controle ainda está nas suas mãos? Ou você acha que está realmente... se perdeu o controle nesse finalzinho agora de Campeonato Brasileiro? Boa noite a todos. Eu não tenho dúvida do controle. Eu não tenho dúvida porque eu estou já há bastante tempo no clube, há bastante tempo no futebol. Eu tenho a convicção que tudo vai dar certo. Eu, em momento algum, tenho uma dúvida sequer que a gente não vai chegar ao acesso. Isso não existe em mim. Eu confio no meu time de trabalho, eu confio nos meus jogadores, eu confio em tudo aquilo que está sendo feito. Nós tínhamos uma gordura no campeonato obtida lá atrás com essas mesmas pessoas que aqui estão, com esses mesmos jogadores, e a gente perdeu essa gordura. Por que nós tínhamos uma gordura? Porque algumas equipes que estão brigando agora no G4 estavam fora do G4 naquele momento, e essas equipes se recuperaram no campeonato. Então, assim, falar do jogo de hoje, o Goiás faz o gol com menos de 1 minuto e passa o jogo inteiro se arrastando em campo. Se arrastando. Fisicamente, se arrastou hoje, e eu vou dar uma explicação, mas eu não quero que isso soe como desculpa, tá? Porque nós jogamos mal e eu assumo total responsabilidade do que aconteceu em campo hoje. Até porque sou eu que escalo, sou eu que faço as trocas, então eu assumo a responsabilidade. Assim como eu achava lá atrás que eu não era o responsável pela boa campanha que nós tínhamos com uma folga, eu também tenho que, neste momento aqui, assumir responsabilidade, embora a gente que lida com futebol saiba que as coisas não são bem assim. Mas, enfim, a responsabilidade é minha e eu estou aqui assumindo isso. Vamos lá. Sábado a gente fez um jogo em Volta Redonda, onde a gente ficou 4 horas parado na pista, no acostamento, porque nós tivemos um problema na estrada, e no dia seguinte a gente foi para o jogo e correu muito mais do que o Volta Redonda. Nós batemos vários recordes físicos na partida, porque nós buscamos o gol até o último minuto de jogo. A gente teve várias finalizações, várias bolas na trave, e a gente não conseguiu, mas nós fomos à exaustão. E 3 dias depois, nós entramos em campo novamente, contra uma equipe que teve um dia a mais de descanso. Mancini, mas você está querendo justificar? Não estou justificando, mas eu estou dizendo que eu percebi meu time cansado hoje em campo. Jogadores dotados de uma capacidade física muito grande, Lepo, Juninho e Rodrigo Andrade, sentiram. Eu tive atleta com cãibra com 10 minutos do segundo tempo. E não era para ser assim, porque nós fizemos o gol cedo e, curiosamente, a nossa equipe baixou as linhas e começou a tomar sufoco do CRB no primeiro tempo. Então, assim, se a gente for analisar o jogo realmente como foi, eu acho que fisicamente a gente estava um pé atrás do CRB, e por isso que o desempenho não foi tão bem. A gente tomou alguns gols que não deveria tomar, um gol de bola parada, um gol numa bola disputada, que o Dadá Belmonte foi muito feliz no toque, enfim. E a gente produziu pouco, eu achei. Então, hoje é um jogo para ser esquecido, não só pelo resultado, como pela atuação em geral. Mas eu, diante disso daí, mesmo assumindo a responsabilidade, eu tenho certeza que no jogo de sábado e nos outros 7 jogos, a gente vai retomar e vai buscar o acesso. Essas dificuldades todas as equipes estão tendo. As outras equipes que estão no G4 também estão perdendo. Hoje nós tivemos um exemplo disso, e é óbvio que eu não estou aqui validando os outros. Eu tenho que cuidar do Goiás, eu sou responsável pelo Goiás, e eu estou extremamente chateado com o jogo de hoje, porque eu acho que a gente poderia ter feito melhor. Mas, diante de todo esse quadro,
Eu ainda acredito muito, eu confio no meu grupo, eu volto a dizer, eu confio no grupo de jogadores. Hoje a gente tinha algumas dificuldades para montar a equipe, com alguns atletas que estavam lesionados e suspensos. Talvez para sábado eu ainda tenha dificuldade, até para as mexidas hoje a gente também teve dificuldade, mas enfim, eu estou fazendo o panorama porque você me perguntou sobre a partida, eu estou dando a minha opinião sincera. Mas eu gostaria de deixar uma frase no final. O Goiás vai subir, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tá? Então é importante que a gente passe isso, porque o torcedor fica extremamente preocupado. O torcedor quer ganhar o jogo, ele está no direito dele, a gente entende isso. Eu entendo quando ele cobra de mim, dos atletas, porque ele quer que o Goiás vença, ele está ansioso, assim como todos aqueles que vivem o Goiás. Mas a gente tem que ser coerente, nós temos que ter a cabeça no lugar para tomar as decisões certas daqui para frente, e volto a dizer, eu não tenho dúvida do acesso. Mancini, Caio Muniz da Rádio Bandeirantes, acho que é quase que unânime que talvez tenha sido o pior jogo do Goiás como mandante nesta Série B hoje contra o CRB. E aí, após o jogo, né, já informações dão de encontro, de reuniões, já de uma parte da diretoria para decidir futuro, e é uma pergunta jornalística. Se ocorrer uma mudança, por exemplo, no comando técnico, a culpa desse momento do Goiás, ela é só do Mancini ou o elenco tem culpa também? Onde você vê que o que está acontecendo para causar esse momento de oscilação? Olha, a gente não tem controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho que falar daquilo que está sobre o meu olhar, que são os atletas que eu acabei de falar. Os atletas, eu confio nos atletas, eu confio na minha equipe de trabalho, eu confio em tudo aquilo que está sendo feito. O Goiás, hoje nós fizemos o 31º jogo, né? Nós estamos a 29 rodadas no G4 e dá a impressão que nós estamos no Z4. O Goiás está no G4, hoje está em segundo lugar. Pode ser que termine a rodada ali em terceiro, não sei ainda, porque eu não tive tempo nem de olhar ainda. Mas é importante falar sobre isso. Eu sei que a atuação hoje não foi boa, eu sei que o Goiás faz uns 7, 8 jogos, e embora tenha feito um bom jogo lá em Volta Redonda, que destoou um pouquinho desses últimos 5, 6 jogos, que precisamos melhorar, que precisamos voltar a vencer, nós sabemos disso, mas a dificuldade para todas as equipes nessa fase do campeonato, ela está sendo semelhante. Todos os times estão patinando. Tá? Então, eu volto a dizer, eu não tenho controle sobre isso. Eu vou fazer o meu trabalho. Se quiserem tomar alguma atitude, aí não depende de mim. Mancini, André Rodrigues da Band News, mas aí em cima das cobranças, o senhor colocou, estamos no G4, senhor, segundo não, colocado, né? Você, estamos no G4, segundo colocado, por aí vai. Mas o porquê das cobranças? Até você colocou após o jogo lá em Volta Redonda, uma pergunta minha, foi remota via Fernando, né? A matemática é clara, 8 jogos, 4 vitórias. Agora, 7 jogos, 4 vitórias. E com o aproveitamento que o Goiás vem tendo nos últimos jogos, o Goiás não atinge esse percentual para cravar o acesso que você traçou como projeção matemática. Todos nós. Sim. Vocês também traçaram já diversas vezes. Eu estou na linha do 66, 66. Mas vamos lá. Você acha que vai subir com 66? Antes de começar a Série B, eu tracei como meta a cada 6 rodadas ter 11 pontos para chegar na antepenúltima rodada livre de penúltima rodada. Mas vamos lá, bora caminhar. Aí que vem a colocação para ti. A cobrança é em cima disso, da queda matemática de rendimento do Goiás nas últimas rodadas. Né? Aí vem a cobrança e a pressão em cima do senhor e do trabalho do grupo. O Tadeu, na zona mista agora há pouco, falou, nós, jogadores, temos que mudar a atitude. Eu perguntei para o Tadeu, mas toda coletiva pós-jogo, ultimamente, ou é você, ou é o Juninho, ou é o Messias, temos que mudar a atitude. E não vem mudando a atitude. Aí, agora há pouco, você chamou a responsabilidade para cima de você. O que está acontecendo de fato na sua visão, Mancini? É falta de atitude de jogador? É questão tática? É questão técnica? É questão de premiação? É questão de grupo desunido?
O que está acontecendo? Eu- Pelo que eu sei de você, eu não passo pela sua cabeça e você pediu o boné. Ó, Goiás, obrigado por tudo, eu vou sair. Eu largasse? Não, de maneira alguma. Até porque eu acabei de falar que eu acredito, que eu confio em todo mundo. O que acontece é o seguinte, quando uma equipe ela não está atingindo os resultados que ela atingia, porque quem botou a régua lá em cima fomos nós. Porque se nós não tivéssemos feito um primeiro turno daqueles, a gente não seria cobrado agora por isso. Então eu entendo isso daí. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que dar explicações. Vocês precisam tentar entender. Vocês não estão dentro do vestiário para saber qual é o nosso ambiente. Eu estou aqui falando, os atletas falam, daqui a pouco o Lucas vai falar, mas é importante que todos vocês saibam. Quando eu já estive em alguns lugares onde chegou num ponto que eu pedi para sair. Por quê? Porque a gente sabe. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para vocês. O nosso grupo do ano passado tinha sérios problemas. E vocês sabem disso. E eu comecei, dentro daquele momento, a tomar algumas atitudes e tudo mais. Mas, enfim, este ano a gente não tem problemas. O nosso problema vem sendo nas últimas rodadas. Realmente o desempenho do time caiu. Realmente alguns atletas estão oscilando tecnicamente, taticamente. Às vezes hoje nós oscilamos taticamente. Não foi só tecnicamente. Por isso é que eu estou, entre aspas, sugerindo que o cansaço tenha batido forte hoje, porque de sábado para cá a gente pode não ter conseguido recuperar todos os jogadores. E a gente teve que repetir quase que o mesmo time. Hoje nós tivemos diferente só a entrada do Luiz e a entrada desde o início do Jean. Mas basicamente o time era outro, até porque o Juninho saiu um pouquinho do jogo, entrou o Rato e basicamente eram aqueles 11. Eu achei que nós não íamos sentir tanto, mas quando você está perdendo um jogo de futebol, e aí eu posso falar porque eu já estive lá dentro e já passei por tudo isso que eles passaram hoje, a tua cabeça pesa, a tua perna incha e você não consegue desenvolver o jogo. Essa é a verdade. E aí você tem também o ambiente externo de cobrança e tudo isso faz com que você mentalmente você sofra. E aí quem está sofrendo mentalmente também está sofrendo para jogar futebol. Porque o cara tem que entrar em campo leve, solto para poder jogar futebol. E quando ele começa a jogar na mochila durante o jogo, peso atrás de peso, essa mochila vai ficando cada vez mais pesada. Enfim, eu de maneira alguma jogaria a toalha, de maneira alguma eu nunca fiz isso na minha vida, eu continuo acreditando que é o que eu estou repetindo aqui várias vezes, mas eu sei que a gente precisa melhorar, eu sei disso. Agora, daqui até sábado, nós temos que recuperar esses atletas até emocionalmente para que eles possam revigorar e poder entrar em campo e desempenhar um jogo melhor. Depois do jogo do Volta Redonda, eu tinha voltado a sorrir, porque eu achei que o time jogou bem. E hoje, infelizmente, eu estou indo embora chateado, assim como torcedor, porque o desempenho não foi o que nós esperávamos. Boa noite, Mancini. Boa noite. E você até deu alguma explicação aí da parte física e tudo, mas assim, contra o Atlético também o time já foi muito mal. E hoje, pelo menos na minha opinião, e até acho que é do torcedor também, que extravasou ali, foi assustador. Chegou a ser assustador. O time fez o gol com 30 segundos e não teve uma única oportunidade. As que teve, os caras chutaram ali fraquinho na mão do goleiro. E igual o Goiás teve chance de golear o Volta Redonda, hoje poderia ter saído daqui goleado também. Antes do gol do Dadá Belmonte, o Tadeu saiu como zagueiro ali, pegou uma bola o Mikael, acertou 3, poderia ter saído aqui com hat-trick, aqui com 3 gols, o Tadeu fez grandes defesas, um gol impedido, enfim, eu digo 5-1 ali, sem nenhum exagero, um placar moral para o CRB. E alguns jogadores, mesmo os que não foram titulares na última partida, tipo o Wellington Rato, parecendo muito mal fisicamente, sem dar um chute em gol, o Anselmo Ramon, que não é de hoje também, eu queria saber se é só físico o problema ou se te assustou também, como assustou os torcedores. Assustou e eu sou sincero em falar. Assustou e já no primeiro tempo eu percebi isso e eu vi que a gente sofreria na partida,
Porque quando você faz o gol muito cedo e o adversário começa a te empurrar para trás, alguma coisa está errada, porque se você fez o gol, você tem que ter o ímpeto, e naquele momento a torcida cantava com a gente. Você tem que ter o ímpeto para subir a tua marcação e para se impor sobre o adversário, e a gente não estava conseguindo. Em alguns momentos que o jogo parou, e num deles eu chamei o Juninho e o Gava para tentar passar alguma orientação para que a gente saísse um pouquinho de trás, eles, pelo relato deles, e era o que eu estava vendo de fora, a gente não conseguia marcar os 2 zagueiros que entravam no nosso campo, e eles tinham toda hora linha de passe. Então, alguma coisa estava errada, a gente estava sempre 1, 2 segundos atrasados. Então, tudo que você falou, eu vi. Aliás, eu vejo tudo que acontece. Às vezes eu não falo, mas eu estou enxergando tudo. É por isso que eu estou sentado aqui. Enfim, que tipo de solução nós temos que ter? É voltar a jogar bem, é dar moral para o jogador, é você mostrar para ele que neste momento agora nós temos que decidir. Chegou a hora da decisão, chegou a hora de você diferenciar os meninos dos homens, né? A gente tem o hábito de falar isso, mas enfim, esse assustador também chegou para a gente, e eu, sinceramente, eu estava torcendo, quando a gente vem para o intervalo, e nós temos uma conversa franca no vestiário, o time volta melhor, voltou bem para o início do segundo tempo, e começou a ter um volume mais ofensivo, e aí leva o segundo gol, que levou o segundo jogo, acabou o jogo para nós. Eu concordo que o CRB teve mais chances de gol, e mereceu nos vencer aqui dentro, mas ao mesmo tempo, eu por já ser técnico há 21 anos e ter jogado mais 20 como jogador, eu acredito, eu não vou jogar a toalha de maneira alguma, até porque os atletas que vão assistir essa entrevista, eles devem estar em casa agora, esperando para saber o que o comandante vai falar, e eu tenho que chegar amanhã no clube, dando moral para todos eles, falando que eu acredito, e assim é o futebol. Assim é o futebol, ele roda, e acaba caindo nas mesmas coisas. Agora, não tenha dúvida que a gente vai reagir no campeonato. A gente já deveria ter reagido sábado no jogo do Volta Redonda. Aquele caminhão de gols perdidos impacta até no jogo de hoje. Porque se você ganha aquele jogo, seria uma outra situação hoje. Então, tudo isso está dentro daquilo que, dentro da nossa ótica, assumindo a responsabilidade que eu tenho que assumir e, ao mesmo tempo, dizendo que eu sigo acreditando. Mancini, boa noite. Vinícius Silva, Rádio Difusora. Boa noite. Gostaria de saber de você o seguinte: quais as medidas, até pela sua experiência como jogador e agora décadas já como treinador, um dos mais experientes do futebol brasileiro, pode fazer nesse momento, nessa reta decisiva, para mudar? O que o Mancini tem que rever no conceito técnico, na escalação, de repente na formação da equipe, na questão de improvisações, que o torcedor tem criticado bastante? A gente ouve o torcedor falando, às vezes, de improvisações que não estão dando certo na visão do torcedor. Você pode rever a partir de agora para essas 7 decisões que o Goiás tem, já que são nos últimos... O medo do torcedor, nesse momento, é porque você pega dos 14 jogos últimos, são 3 vitórias. E aí, baseado em que você tem essa convicção que o time vai mudar de atitude a partir de agora? Baseado no que eu conheço sobre futebol, baseado no que eu conheço sobre o grupo, eu confio muito nos atletas que aqui estão, porque se nós estamos em segundo lugar hoje, foram eles que nos trouxeram até aqui. O que não dá para a gente falar é que no futebol ou você é fora de série ou você não presta. E a gente não pode ser assim. A gente não pode pensar assim. Nós sabemos que o CRB hoje foi melhor do que a gente e mereceu vencer a partida. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode lidar com essas oscilações. O Mancini é genial. Não, o Mancini não serve, é burro, né? Então, a gente não pode
de maneira alguma se afetar por isso e, ao mesmo tempo, e eu entendi bem a sua pergunta, o que fazer nesse momento? A gente tem que, no dia a dia, passar para o jogador que ele pode muito bem entrar em campo sábado e fazer um novo jogo, fazer um jogo coeso, um jogo organizado, um jogo equilibrado, como foi feito no jogo de Volta Redonda. Vocês também estão se perguntando por que o Goiás jogou tão bem no sábado e tão mal hoje? Vocês têm a explicação. Porque sábado a gente estava, entre aspas, mais descansados do que hoje. Eu enxerguei isso no jogo. Pode ser que eu esteja enganado. Porque ninguém é dono da razão também. Mas eu vi o meu time hoje se arrastando em campo. E isso, de certa forma, faz com que a gente pense naquilo que aconteceu de sábado até aqui. Daqui até sábado, nós vamos ter tempo para descansar os jogadores, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter que injetar ânimo nesses atletas, superação, e também uma boa dose daquilo que no futebol é muito importante, que chama-se confiança. Para o atleta readquirir a confiança, entrar em campo sábado, diante do Atlético, e virar a chave de novo, ele precisa estar descansado. Ele precisa estar descansado mentalmente. Ele precisa emocionalmente tirar rapidamente tudo isso de horror que aconteceu hoje, para que a gente possa entrar em campo leve e jogar futebol. O Goiás não está jogando futebol que eu gosto de ver. Eu também fico como um torcedor ali, porque eu também estou assistindo o jogo de fora. Eu também tenho vontade de entrar e bater no jogador às vezes. Então, tudo isso que quem torce para o Goiás está passando, eu também passo. É bom que se diga isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que mostrar para o jogador que hoje, por exemplo, a gente baixou muito a linha, deu muito campo de jogo para o CRB, e eu começo, em tudo que eu for falar aqui do que aconteceu na partida de hoje, eu vou ter que lembrar que talvez o cansaço tenha feito com que eles tomassem outras decisões, porque eles mesmos entraram arrasados no final do jogo. E na breve conversa que nós tivemos, dá para perceber que eles também não ficaram satisfeitos. É isso. Humberto Castro, PUC TV. Bom dia, professor. Como sempre, esses horários de jogo, né, mais tarde. Bom dia. Eu queria te perguntar sobre o elenco, porque você fez 4 alterações no jogo, a 4ª mudança foi um volante por um zagueiro, e aí o Goiás apertado, enrolado, não jogando bem, precisando de jogadores ofensivos. Muitos dos jogadores ofensivos, ou alguns desses ofensivos, não atuaram, suspensão, lesão, mas, ao mesmo tempo, quando você precisou, reta final de Série B, você não tinha um centroavante para substituir o Anselmo Ramon, né? Você não tinha outro velocista no banco, alguns garotos que ainda precisam, né, de mais tempo, e nesse momento pesado, é difícil colocá-los. E aí eu queria te perguntar, nesse momento, você sentiu falta, quando você olhou para o banco, segundo tempo, negócio enrolado, de ter mais opções ofensivas? Então, neste momento, o Pedrinho e o Jajá, que são 2 velocistas, estavam fora da partida. O Wesley também fora da partida. Então, se nós tivéssemos só um desses atletas, eu não estou nem falando nos 3, mas um a mais, eu teria mais uma troca interessante no banco. Você, a partir do momento em que se estende o campeonato e começa a ter lesões e suspensões, é óbvio que há uma interrupção naquilo que vinha sendo feito, e as improvisações, né, que foi citado aí até, elas têm que acontecer no futebol. Elas precisam acontecer no futebol, senão nós temos que ter um elenco de 40 jogadores. Porque em determinados momentos a gente vai ter um DM lotado, em alguns determinados momentos vão acontecer as suspensões por cartões, e se eu não tiver jogadores que cumprem mais de uma função, que é o que exige o futebol moderno hoje, a gente teria ainda mais dificuldade. Então, tudo aquilo que eu faço no jogo, eu já fiz no treinamento. É que o torcedor, obviamente, ele não assiste o treino.
mas nada é para gerar desconforto a nenhum atleta. E todos os atletas que são contratados, eles são contratados porque eles fazem mais de uma função. Agora, você pode até me falar, mas este atleta jogando nessa posição rende menos que o outro. Rende menos porque o outro é um especialista na função. Eu entendi a pergunta e eu não vou, de maneira alguma, falar que é por falta de jogador. Sinceramente, não é por falta de jogador. Até porque nós temos elenco suficiente para suportar a Série B. Essas lesões, essas suspensões, todos os times passam por isso. No momento em que nós tivemos todo mundo à disposição, a nossa equipe foi mais forte e ela vai ser mais forte, e daqui a pouquinho tem um monte de gente voltando aí que vai voltar a nos ajudar. Boa noite, Mancini. Boa noite. Quando a gente pega esse recorte final da Série B, o Goiás é o time que briga pelo acesso, que mais vai ter confronto direto. Dos últimos 7 jogos, são 6 jogos diretos. A única equipe do top 10 que vocês vão enfrentar, a que está fora do top 10, é justamente na próxima rodada contra o Atlético. Depois é só adversário direto, podemos dizer assim. Tendo em vista essa sequência de jogos, é claro que você já disse, mas por conta dessa sequência de jogos diretos, por ser a equipe que mais vai ter esses confrontos nessa reta final de Série B, você mantém o seu discurso de que acredita que o Goiás vai continuar subindo, mesmo com essa sequência de jogos mais complicada do que o Goiás teve nessas últimas oportunidades? Mas são esses os jogos que vão me dar o acesso. É exatamente por isso. É exatamente por ter os confrontos, que os confrontos fazem com que, se a gente ganhar a partida, o adversário que está brigando com a gente não soma ponto. É exatamente por isso. Você me perguntou o lógico. Porque se a gente levar vantagem, eu acredito exatamente por isso. Porque enquanto a gente está enfrentando adversários que não estão brigando com a gente, os nossos concorrentes podem estar vencendo as partidas. É exatamente por isso que eu acredito. Mancini, boa noite. Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Como lidar com um ambiente tão hostil como terminou aqui agora o jogo no estádio da Serrinha? E o Goiás vai saber sofrer? E quando eu falo de ambiente hostil, em relação à torcida, hostilizando bastante você, como é que você viu isso? Falar olé para o adversário e vaiar o Goiás? Eu não vou comentar isso, até porque eu acho que esse tipo de comentário aí depois ele vai repercutir. Eu não quero isso, eu não estou aqui para botar fogo em nada, eu estou aqui para logicamente achar uma solução e para que a nossa equipe volte a vencer. Nós estamos num momento do campeonato onde está todo mundo ansioso por vitórias, o torcedor também está assim, o torcedor reconhece quando o time dele não joga bem e ele fica irritado, e isso é uma questão natural. Eu já fui diversas vezes exaltado aqui mesmo na Serrinha e já fui também algumas vezes vaiado. Eu acho que isso faz parte da profissão que eu escolhi. Eu tenho que ter equilíbrio emocional para saber que ali é um desabafo. Muita gente que está ali está desabafando porque quer ver o time dele ganhar, quer usar a camisa do time no dia seguinte à partida, na cidade, sair orgulhoso do que o time dele fez, e quando você não representa bem, que foi o caso que nós hoje não representamos bem o Goiás, obviamente que tem algum manifesto. O ser humano é assim. Eu estou já há bastante tempo, entendo, não vou dizer que eu concordo, mas eu entendo. E eu tento lidar de uma forma muito simples, até porque eu já passei por isso em outros lugares, assim como, volto a dizer, já fui exaltado algumas vezes também. Enfim, eu acho que isso está dentro do pacote do que eu escolhi fazer na vida.